Olá pessoal, o meu nome é Polielton de Oliveira e esse é o canal Cartas para o Bem. A carta de hoje será para os meus ex-alunos. São 13 anos como professor de filosofia nas escolas públicas de Brasília e nesses 13 anos eu posso dizer que vivi muitas experiências interessantes. Recentemente eu conversei com 2 ex-alunos, o Giovanni e o Lucas, e eles relataram um pouco daquilo que eles estão vivendo atualmente. O Lucas, ele concluiu o curso de farmácia, pretende fazer mestrado e futuramente quer dar aula. O Giovanni concluiu história, pretende também fazer o mestrado e muito provavelmente será professor, porque ele disse que gosta muito de ser professor. Aos meus queridos ex-alunos. Nas aulas de filosofia, é muito comum dizer aos alunos que a tarefa do professor não se resume à simples transmissão mecânica dos conhecimentos. Acima de qualquer coisa, ele deve se preocupar com a autonomia intelectual dos discentes. Ora, o filósofo alemão Immanuel Kant, que nasceu em 1724, dizia que não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Com essa importante máxima do pensamento de Kant, gostaria de resgatar um pouco do que vivi nesses últimos 13 anos como professor de filosofia nas escolas públicas de Brasília. Tive a oportunidade de trabalhar com centenas de jovens e adultos, repletos de dúvidas, frustrações, angústias, alegrias e muitas experiências. Como desprezar tudo isso e dizer que a filosofia deve ser tratada como uma disciplina qualquer? É inaceitável que o professor deixe de lado as vivências, as felicidades, as tristezas dos alunos. Esses sentimentos devem ser matéria-prima para que o professor introduza nas aulas o hábito da reflexão filosófica. Nesse sentido, sempre procurei partir da realidade e discuti-la através da aplicação dos conceitos filosóficos construídos ao longo da história. As aulas se transformavam em verdadeiros laboratórios do pensamento, da análise do passado, de compreensão do presente e da transformação do futuro. Longe do que os fundamentalistas querem intitular como doutrinação ideológica, nas nossas aulas trabalhávamos a libertação, a autonomia do pensamento e a aplicação dos conceitos filosóficos para a compreensão da vida como um todo. Agindo dessa forma, eu espero ter ajudado os meus alunos a compreenderem um pouco melhor todo o processo histórico construído no passado e que nos atinge no presente. Na oportunidade em que falo desse breve relato, aproveito para agradecer o convívio. Passamos um pela vida do outro e eu aprendi muito com vocês. Essa foi a carta de hoje. Eu decidi escrever essa carta aos meus ex-alunos porque eu acredito muito que o nosso trabalho como professor é um trabalho que continua no tempo. Eu acredito que o trabalho de um professor, ele não é concluído quando termina o ano letivo, quando o aluno forma no ensino médio. Mas pelo contrário, esse trabalho é um trabalho que continua, porque de uma certa maneira nós ajudamos no processo de formação de pensamento desses indivíduos, dessas pessoas. Diferentemente do que muitos estão dizendo por aí, os professores não fazem ideologia dentro das salas de aula. Muito pelo contrário. O que nós defendemos, o que eu defendo nas minhas aulas, é que a filosofia deve servir como um grande processo de construção da autonomia dos indivíduos. É importantíssimo que os nossos alunos tenham a capacidade de olhar para trás, utilizando os conceitos filosóficos e entender o presente. Ao entender o presente, eles terão a capacidade de transformar o futuro. É essa a escola que eu acredito, é essa a aula que eu acredito e defendo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E eu queria pedir aos meus ex-alunos
que façam comentários aqui, relatem como é que vocês estão vivendo hoje, o que vocês fizeram, quais foram as suas experiências depois de concluir o ensino médio, o que vocês esperam para o futuro. Um grande abraço.